Boa noite, irmãos. É muito bom estar com os irmãos. É muito bom poder meditar esta noite na palavra de Deus. E eu escolhi o Salmo 25 para nós meditarmos nele. Porém, essa versão que eu usei é a NVT, que é a nova versão transformadora. Tá? Por isso, os irmãos podem achar alguma coisinha diferente na sua Bíblia, mas o sentido das palavras são os mesmos. O Salmo 25, queridos, ensina o que significa esperar por Deus e nele confiar. Como um salmo de ensino, o Salmo 25 é um acróstico. O que é um salmo acróstico? É um salmo que começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e assim por diante. Aleph, Bet, Gimel e assim por diante. Tá? Ele é acróstico com algumas variações. Cada linha começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Para os parâmetros do hebraico bíblico, isso o torna não apenas uma boa poesia, mas contribui também para a fácil memorização. Isso é claro, né? Se fôssemos versados em hebraico. Por que a preocupação com a fácil memorização desse salmo? Porque ele ensina como nós podemos estabelecer nossa confiança em Deus. Na verdade, esse salmo, o Salmo 25, ele é uma oração. Mas é uma oração de Davi. É uma oração que Davi se coloca na presença de Deus. E na presença de Deus, ele abre o seu coração, digamos assim, ele se despe por inteiro diante da presença de Deus. E eu gostaria de abordar pelo menos 5 aspectos que eu vejo nesse salmo. Vamos começar do versículo 4 e 5. Davi começa com a obediência, pedindo a Deus para ensiná-lo. Olha como diz o Salmo 25, versículo 4 e 5. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Não podemos fingir que esperamos em Deus se não colocarmos diante dele tudo aquilo que vai dentro do nosso coração, tudo aquilo que se passa conosco, tudo aquilo que pode até mesmo de uma certa forma fazer separação entre nós e Deus. Se dissermos que confiamos em Deus, mas não o obedecemos, não praticamos a sua palavra e perderemos tudo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, 49, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então, Davi nos mostra que não simplesmente devemos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, mas devemos obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do Senhor, edificar uma casa bem edificada. Deus tem que nos mostrar como obedecê-lo. Nos mesmos versículos 4 e 5, existe pelo menos 4 verbos que nos mostram como Deus nos ensina, como Deus nos conduz. Diz assim: mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar, guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança. Então Davi pede para o Senhor mostrar para ele o caminho certo, o caminho que ele deve andar, o caminho que ele deve percorrer. Deus deve mostrar a Davi esse caminho, que ele chama de caminho certo. Ele pede ao Senhor que o Senhor o ensine por onde ele deve andar. Ele pede que o Senhor o guie na verdade do Senhor. E ele pede que o Senhor o ensine. Por quê? Porque Deus é Deus que me salva e nele ponho a minha esperança. Por que precisamos que Deus nos ensine a obedecer? Não podemos simplesmente deixar nossa consciência ser nosso guia. Não podemos deixar que a nossa consciência nos dirija, nos oriente, nos diga o que devemos fazer, o que não devemos fazer. A resposta é não, porque o nosso coração é enganoso e ele pode nos conduzir por caminhos que nos levam para longe da vontade de Deus. Não podemos assumir que podemos descobrir como obedecer a Deus por nós mesmos sem a ajuda dele, sem a ajuda do Senhor. Por outro lado, todas as chances de que nossos corações nos enganam. O Salmo 14 diz que todos nos tornamos corruptos, nossos corações são maus. Agora mesmo mesmo que fôssemos perfeitos,
incorruptíveis, ainda assim precisaríamos nos lembrar de quão pequenos e limitados realmente nós somos. Mesmo que nós não pecássemos, mesmo que nós fôssemos perfeitos, nós somos pequenos e limitados. Não alcançamos a santidade de Deus. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte: meus pensamentos, falando o Senhor, são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A nossa pequenez diante da imensidão da mente de Deus, da mente do Criador, e os nossos pecados face à pureza da santidade do nosso Deus, fazem-nos dependentes da direção do Senhor, enquanto o aguardamos agir. Podemos ver, o mais importante é aprender mais de Deus para podermos crescer. E segundo, essa é uma oração de Davi. Eu acho esse salmo tão bonito, porque nós vemos Davi se revelar diante de Deus, buscar a presença de Deus. E nós vemos Davi também com o coração contrito, vemos Davi com arrependimento. Em segundo, espere no Senhor com arrependimento. Também esperamos com arrependimento, confessando a Deus os nossos pecados e pedindo perdão por eles. Não basta nos comprometermos a obedecer a Deus. Mesmo que Davi virasse a página de sua vida e nunca mais pecasse, ele ainda teria um passado carregado de pecados e continuaria o separando do favor de Deus. Deus sabia quem era Davi, assim como Deus sabe quem eu sou, quem nós somos. E o que ele tinha feito. Deus também sabia que ele tropeçaria no futuro. Nós também corremos o risco de escorregarmos, de cairmos no futuro. Porque Deus conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe como nós somos, Ele sabe como nós agimos, e Ele vê a nossa essência. Também esperamos com arrependimento e confessando a Deus os nossos pecados. Como eu disse, não basta apenas obedecer e carregar o fardo dos pecados, sejam eles quais forem. Mesmo que Davi virasse a página de sua vida e nunca mais pecasse, ele ainda teria um passado carregado de pecados
que continuaria os separando do favor de Deus. Deus sabia quem era Davi e o que ele tinha feito. Deus também sabia que ele tropeçaria no futuro. Então Davi pede humildemente, de forma humilde, quebrantando seu coração diante de Deus, ele pede o perdão. Ele suplica a Deus que Deus derrame a sua graça sobre ele. Graça sobre graça. Nenhum de nós subsistiria se não fosse a graça de Deus. Porque nós pecamos. Sejam em pensamentos, sejam em ações, nós pecamos com certeza. E por isso precisamos do arrependimento. Arrependimento para a confissão, dos pecados e para o pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados. E aí poderemos ter esperança no Deus que não decepciona. Deus não nos decepciona, pelo contrário, somos nós que decepcionamos a Deus, com as nossas atitudes, com os nossos feitos e assim por diante. Versículos 6 e 7, Davi diz o seguinte: lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos, desde a eternidade. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Será que nós oramos assim ao Senhor? Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres, apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, faze-me conhecer a tua vontade, a tua palavra, faze-me andar conforme o teu querer. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Suplicando perdão de Deus, Davi mostra duas imagens: a compaixão e o amor de uma mãe por seu filho, e o amor dos noivos que fazem votos um ao outro no altar. Davi sentia-se atormentado pelos seus pecados desde a juventude. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas acontece comigo, de lembrar de coisas que eu já fiz há dezenas de anos lá atrás. E aí, pode ser exagero, mas, e aí eu me lembro, eu falo assim, eu não pedi perdão sobre isso. E aí eu peço perdão ao Senhor. Davi era um rebelde que virava e mexia, voltava
próprio vômito do pecado e se lambuzava nos mesmos prazeres da impiedade. Davi clama por graça e perdão, pois conhecia a rebeldia do próprio coração. Às vezes, sentia-se tão impotente diante do tão impiedoso poder do pecado, arrastando-o e fazendo-o pecar de novo, fazendo-o pecar novamente, que ele se via sendo abandonado por Deus no altar. Irmãos, Deus nunca nos abandona. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus. Salmo 23, capítulo 8 a 11, diz o seguinte: o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos, a sua palavra. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Espere a Deus em obediência e com arrependimento, mas também devemos esperar no Senhor com temor, com a reverência que Deus merece, pelo fato dele ser Deus. Salmo 25, versículo 12 a 15, diz o seguinte: quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. O perdão que recebemos do Senhor e que experimentamos quando colocamos nossa esperança em Deus, leva-nos a temê-lo com reverência, leva-nos a nos colocarmos numa posição humilde, numa posição de temer o Senhor, de reverenciá-lo. O temor reverente a Deus, por sua vez, ensina-nos, dirige-nos, abençoa-nos, consola-nos e livra-nos dos malfeitores. Quantas coisas que aquele que é temente a Deus pode esperar em Deus. O temor reverente a Deus, por sua vez, ensina-nos, dirige-nos, abençoa-nos, consola-nos e livra-nos dos malfeitores. Ganha muito quem espera em Deus com temor. Às vezes, irmãos, nós
queremos estar diante da presença de Deus de qualquer maneira. De qualquer jeito, sem levar em conta quem Deus é. Nós devemos esperar no Senhor com temor. Em quarto, espere no Senhor em oração. Finalmente, observe que quem espera em Deus, espera em oração. Davi se volta mais uma vez para clamar a Deus com 7 petições específicas. Observe, irmãos, aí na folha eu fui grifando essas petições, do versículo 16 a 21. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. O salmista pede para que Deus se volte para ele. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. O salmista Davi pede livramento da sua angústia. Atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Atentar, para Deus atentar, para Deus olhar, para Deus ver, enxergar o sofrimento, a dor que o salmista está passando. Perdoa todos os meus pecados. Nas nossas orações, nós devemos sempre pedir a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Vê quantos inimigos tem e a crueldade com que me odeiam. Ele pede para o Senhor ver. Protege a minha vida e livra-me. Proteção. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho a minha esperança. Maravilhoso, irmãos, essa parte que essa parte da oração de Davi, que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Deus ouvirá a oração de Davi ou o deixará em pé no altar. Acredito que Deus com certeza ouviu a oração de Davi e fez tudo que Davi lhe suplicou. Davi já respondeu a esta pergunta: quem confia em ti jamais será envergonhado. Isso está lá no versículo 3. Deus ouve as orações do seu povo e Ele nos responderá. Davi não ora somente por ele, ele ora também pela nação israelita. E no nosso contexto, nós também nós fazemos parte desta oração de Davi.
Em quinto, que é basicamente o título que eu dei, a esperança em Deus não decepciona. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias, trazendo para nós, ó Deus, resgata a tua igreja de todas as suas angústias. Esta última linha destranca o Salmo, abrindo-o para todos os que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Nunca conheceremos a humilhação de sermos abandonados e rejeitados por Deus. Deus redimiu o seu povo, Israel. Deus redime o seu povo, a igreja. Deus o fez enviando Jesus Cristo. Nada poderá jamais nos separar de seu indescritível amor. Deus nos amou até as últimas consequências. Se confiarmos nele, nunca nos decepcionaremos. Como diz Romanos 9:33, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma pedra que os faz cair. Mas quem confiar nele, quem confiar no Senhor, quem confiar em Jesus, quem confiar no nosso Deus, jamais será envergonhado. Jamais. Amém. Coloque sua esperança no Senhor Jesus. Ele nunca vai te decepcionar e jamais vai te abandonar. Espere em Deus. Espere no Senhor em obediência, buscando conhecer mais o Senhor, buscando conhecer a sua palavra. Espere no Senhor com arrependimento, fazendo uma busca dentro do nosso coração para fazermos uma faxina. É como lá na primeira carta de João, escrita por João, no capítulo 1, versículo 9, lá diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Espere no Senhor com temor, com reverência, olhando para o Senhor. Nem olhar para a esquerda, nem para a direita. Os olhos fixos no Senhor. Espere no Senhor em oração, exercitando paciência e desenvolvendo contentamento. Que Deus te abençoe com fé, esperança e amor. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor.